Boa tarde, pessoal. Professor Gabriel aqui de Informática. Espero que vocês estejam bem. Vamos então dar continuidade à nossa aula, né? Ao nosso conteúdo. Essa aqui é a nossa terceira aula e o assunto dessa aula será a língua da máquina, ok? Assunto importante, peço que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo, tá? Façam a leitura do material que eu vou estar enviando, um PDF. Isso aqui vai ser muito importante para vocês para as próximas aulas, ok? Então, começando aqui, pessoal, a língua da máquina, né? O que eu quero explicar, passar para vocês, que ideia que eu quero passar para vocês nessa aula? Eu quero que vocês entendam como que um computador se comunica, né? Que tipo de informação que ele entende, o que ele processa, né? Como que ele recebe informação, processa e toma decisões. Então é sobre isso que eu vou falar nessa aula, tá? Um pouquinho, né? Vou falar um pouquinho sobre isso nessa aula. Então, primeiramente, pessoal, língua, né? Eu não estou falando do termo língua da máquina, então vamos por parte aí. O que é língua? Então, tem uma definição aqui, ó. A língua é um código verbal característico, ou seja, um conjunto de palavras e combinações específicas compartilhado por um determinado grupo. Então, pensem no seguinte, ó. Vamos dar exemplos aqui. Pensem no alfabeto, né? Vocês conhecem o alfabeto, certo? O que o alfabeto é? O alfabeto, pessoal, ele é um conjunto de símbolos, né? Então, no alfabeto a gente tem o símbolo A, o símbolo B, o símbolo C e assim por diante. E o que a gente faz? A gente pega alguns desses símbolos, combina eles, tá? E essas combinações formam as palavras, ok? Então, o alfabeto é um conjunto de símbolos e combinações desses símbolos formam as palavras. E essas palavras, elas têm algum sentido pra gente. Então, por exemplo, olha só. Quando você pega a palavra U mais o símbolo U mais o símbolo V mais o símbolo A, né? Quando você combina esses três símbolos do alfabeto, você forma uma palavra. A palavra é uva. E então, quando você lê ou você escuta essa palavra em algum lugar, automaticamente, né, você já imagina que ó, é uma fruta, né, tem esse formato, tem essa cor, e assim por diante, né? Então, combinações desses símbolos do alfabeto formam palavras e essas palavras têm sentido, né? Elas significam alguma coisa pra gente. E em um computador, pessoal, o computador, né, a máquina, funciona de forma bem semelhante, tá? A máquina também vai receber símbolos, combinações de símbolos, vai processar essas combinações, né? E vai tomar as decisões dela, ok? O computador funciona dessa mesma forma, tá? Então, continuando aqui, eu vou falar para vocês sobre bases numéricas, tá? Bases numéricas. O computador, pessoal, ele não entende os símbolos que ele utiliza para fazer as operações, né, para tomar as decisões, não são símbolos do alfabeto, tá? Não é A, não é B, não é C. São números, ok? São números. E só que acontece que no mundo dos números existem as bases numéricas, tá? A gente divide aí as bases numéricas. Existem várias bases numéricas. Tem a base octal, tem a base hexadecimal, tem a decimal, tem a binária, etc. E eu vou explicar para vocês um pouquinho de duas bases aqui. A base decimal e a base binária, tá? Por que a base decimal? Porque a base decimal é a base mais comum, é a base que está no nosso dia a dia, né? Então, continuando aqui, ó, tem uma definição aqui de base numérica, né? Ó, podemos considerar as bases numéricas como um conjunto de símbolos, atenção, hein? Com o qual podemos representar certos números ou quantidades. Geralmente, usamos o sistema decimal em nossa rotina diária, no qual são utilizados algarismos indo-arábicos 0 até 9. Então, o que é base numérica? É um conjunto de símbolos
tá? Assim como o alfabeto, só que o alfabeto é um conjunto de símbolo para representar, para formar as palavras, tá? A base numérica é um conjunto de símbolos também, só que para representar valores, né, números ou quantidades, ok? E existem várias bases, tá? A base que eu vou falar aqui com vocês agora um pouquinho é a base decimal. Opa, ainda não. Então, o que é a base decimal? Opa, meu Deus. É aqui. Deixa eu apagar isso aqui, pessoal. Estava fazendo um teste aqui, tá? A base decimal, o que ela é? Ela é um conjunto de símbolos, pessoal, que a gente utiliza, geralmente a gente utiliza no nosso dia a dia, vocês utilizam nas aulas de matemática de vocês, tá? E vocês utilizam para fazer as contas, para formar os valores, né? As quantidades, né? Então a base decimal, ela é um conjunto desses símbolos aqui, ó. É esse conjunto aqui, ó. Tá? É o conjunto de 10 símbolos decimal, tá? 10 símbolos. Então você utiliza 10 símbolos, vocês utilizam 10 símbolos para formar os valores ou as quantidades, ok? Então aqui o símbolo 0, 1, 2, 3, 4, até o símbolo 9, né? São 10 símbolos, ó. Se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então essa aqui é a base decimal, é o sistema decimal, tá? Esse aqui são os símbolos que compõem o sistema decimal, tá? Porque tem 10 símbolos aqui, ó. Ok? Só que como eu falei antes, pessoal, não existe apenas o símbolo, apenas o sistema decimal. Existem outros sistemas, existem outras bases, né? A base binária, hexadecimal, octal, as que eu citei anteriormente, tá? Então aqui, ó, quando você quer formar o número ou quantidade de 25, o que você faz? Você combina o símbolo 2 com o símbolo 5. Aí você tem o 25, ok? E assim, o mesmo processo aqui acontece para todos os outros valores e as outras quantidades, né? O que você faz? Você combina símbolos e forma os valores e as quantidades, né? Eu já falei isso aqui. Então esse aqui é o sistema decimal, ok? Qual outro sistema que eu vou falar aqui com vocês? O sistema binário, porque é esse que interessa pra gente, tá? A língua que o computador fala, pessoal, é baseada no sistema binário. O que é o sistema binário? Binário, bi vem de 2, tá? Então o sistema binário ele vai utilizar 2 símbolos, certo? O sistema binário ele utiliza esse conjunto de símbolos aqui, ó, para representar os valores e as quantidades. Então quer dizer, o que isso significa? Que todo valor que eu consigo formar utilizando o sistema decimal, por exemplo, o 25, todo valor que eu escrevo baseado no sistema decimal, eu consigo escrever também no sistema binário? Sim, consegue, tá? Então, se eu consigo escrever 25 utilizando o sistema decimal, eu também consigo escrever a mesma quantidade, o mesmo valor, utilizando o sistema binário, utilizando apenas zeros e uns, tá? Eu vou mostrar um exemplo disso para vocês aqui mais adiante, de como que eu faço essa conversão, né? Olha só, vamos voltar para o slide aqui. Tem aqui, ó, a base binária, né? Então vamos lá. O que é o sistema binário? O sistema binário representa os valores com apenas 2 algarismos. Foi o que eu falei. Você consegue escrever qualquer número utilizando apenas 2 algarismos. Que algarismos são esses? O 0 e o 1. Continuando. Ou seja, esse método possui base 2, né? Justamente porque ele tem só 2 algarismos para representar todos os valores, né? Aqui eu vou dar um exemplo de conversão, pessoal, só para a título de curiosidade, tá? Isso aqui, eu não vou pedir nenhum exercício para vocês converterem em nada, não vou exigir nada de conversão de vocês, tá?
É só para vocês entenderem como que isso aqui funciona na prática, tá? Aqui tá explicando o método de conversão, mas eu não vou ler não, eu vou explicar aqui com vocês. Depois vocês leiam, tá? Eu vou estar disponibilizando toda essa apresentação aqui no formato de PDF, no formato de PowerPoint, então não se preocupem, que vocês vão estar recebendo essa apresentação aqui, em vários formatos. Aqui tem o exemplo do 25, ó. Aqui eu tenho o número 25, que base que ele está, pessoal? Na base decimal, ok? Esse aqui é o 25 que a gente conhece, que vocês utilizam no dia a dia de vocês, porque ele está na base decimal. Então, o que está sendo feito aqui? Que processo é esse que está sendo feito aqui? É uma conversão, ou seja, o 25 ele está sendo convertido da base decimal, que ele está, para a base binária. Então, como é que esse processo funciona? Observem aqui. O 25 ele vai sendo dividido por 2, sempre por 2. Tá? 25 dividido por 2, 12, porque 12 vezes 2 é 24, e 24 para 25 sobra 1. E o quociente ele vai sendo dividido por 2 até chegar no 1. Tem que dividir até chegar aqui, certo? Então aqui fez a primeira divisão, sobre o resto foi 1. Aí o 12 é dividido por 2, que dá 6. 6 vezes 2, 12. Para 12 nada, sobra 0. Aí o 6 é dividido por 2, que é 3. 3 vezes 2, 6. 6 para 6, o resto é 0. O 3 é dividido por 2 também, que dá 1, né? 1 vezes 2, 2. Para chegar no 3, falta 1. Então o resto é 1. E vai fazendo esse processo aqui até chegar aqui, ó, no 1. Tá? Até que o quociente seja 1. Terminando, você vai pegar de baixo para cima e colocar na sequência. Então, ó, os restos, né? Você vai pegar todos os restos e colocar na sequência de baixo para cima. Então, ó, 1, 1, 0, 0, 1. Aqui, ó, 1, 1, 0, 0, 1. Então, resumindo tudo isso aqui, o que significa isso aqui? Significa que 1, 1, 0, 0, 1 representa o valor ou a quantidade 25 da base decimal. Então, se eu falar assim, por exemplo, ó, eu tenho 25 maçãs, pode ser, eu tenho 25 maçãs, e eu falar, eu tenho 11001 maçãs, eu estou querendo dizer a mesma coisa. Eu estou falando que eu tenho a mesma quantidade de maçãs, só que esses valores estão em bases diferentes, é só isso. Esse aqui é o 25 da base decimal, que a gente costuma utilizar no dia a dia, tá? E esse aqui é o 25 da base binária, que é a que o computador utiliza, certo? Então, o computador entende sequências, combinações de zeros e uns, ou seja, base binária, valores binários. Por que é binário? Porque são só dois símbolos, né, no conjunto, o 0 e 1. A decimal tem 10 símbolos, né? Ó, já falei. 10 símbolos, decimal, 2 binária, ok? Então, pessoal, continuando aqui, vou dar uma conclusão aqui para vocês, ó. O que eu quis dizer com isso tudo? Quis dizer o seguinte, que tudo que existe em um computador, suas fotos, os programas, as músicas, né, tudo mesmo, no fundo, são combinações de zeros e uns, ok? São combinações imensas, tá? É muito grande, realmente são valores imensos, ok? Mas no fundo, as combinações de zeros e uns são convertidas para tudo que a gente entende, tudo que a gente vê e escuta em um computador. Então, se você está escutando uma música no seu computador, saiba que no fundo, lá na memória do computador, essa música ela é uma sequência de zeros e uns que está sendo convertida para o áudio que você está escutando. A imagem, a mesma coisa. O software, os joguinhos, tudo a mesma coisa, tá? Então, a língua nativa do computador, o que ele entende de verdade, né, lá no fundo, é base binária, ok? São valores, combinações binárias, certo? Pessoal, vou terminando essa aula por aqui.
como eu falei, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês. Vou também disponibilizar esse PDF aqui, onde tem um resumo de tudo que eu falei, tá bem explicadinho, tá? É um resumo, mas tá explicando tudo que eu falei no vídeo, né? E no final desse PDF tem exercícios. Aqui, ó, como vocês podem ver, tem exercícios aqui. Como que faz esse exercício aqui? É você copiar as perguntas e responder elas no caderno. Então, o que você tem que copiar no seu caderno? Apenas os exercícios. Esse texto aqui, copia se você quiser, tá? Não precisa. O que tem que ser copiado no caderno são as questões, tá? Juntamente com as respostas, né? Vocês vão também responder essas questões. E aí vocês vão tirar uma foto disso aqui e enviar para mim. Certo? É simples assim. Então, o que vai estar sendo disponibilizado? Esse PDF com os exercícios, tá? Para vocês fazerem. E essa apresentação aqui, certo? Eu vou disponibilizar também, ok? Juntamente com o vídeo, obviamente. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, me perguntem, tá? Me enviem mensagem lá no WhatsApp que eu vou estar respondendo todas as dúvidas de vocês. E então até a próxima aula, tá? Tchau, tchau. Se cuidem.